Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Isso aí, Ivone. Vamos elevando os nossos pensamentos. Vamos. Pode cantar? Pode. Hoje eu cantei essa música para muitas pessoas, minhas amigas. Todo mundo adorou. Agradecemos, Senhor. Vou cantar agora. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Oh, cativou. Amor e fraternidade. Graças a Deus, meus irmãos queridos, estamos agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos nesta reunião. Louvamos o nosso Pai querido pelo seu amor, pela sua misericórdia. Pedimos, Pai, que nos proteja nesse trabalho, que Jesus esteja conosco em todos os momentos do trabalho, em todos os momentos de nossa vida. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, nossos irmãos que são doentes, nosso irmão, nosso querido e amigo, o irmão Márcio, a nossa irmãzinha Noeli, a nossa irmãzinha tia de Valéria, e todos os irmãos, Pai querido, que estão enfermos, que nós agora nos fará memória os seus nomes, mas toda a humanidade que se encontra em dor e sofrimento nesse instante, Pai, nós contamos com o seu amor, com a sua misericórdia. Pedimos aos espíritos amigos que nos acompanhem nesse trabalho, que possam orientar, induzir a nossa irmã Ivone na sua fala, nas suas colocações, que nós possamos, Pai, acompanhar a nossa irmã, nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso coração, e, acima de tudo, Senhor, vibrando, para que possamos sair daqui hoje melhor do que chegamos, que tenhamos aprendido mais com essa lição, mais ainda desse capítulo de tanta importância na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na vida de todos os irmãos. Fique conosco, Pai. Ampare e proteja todos nós. Precisamos muito da tua ajuda, mas estamos gratas, Pai, por tudo que já recebemos até agora. Continuemos, Pai, na sua gratidão, no seu amor, por tudo que virá da agora para frente, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida. Somos gratos por tudo, Pai querido. Que assim seja, graças a Deus. E um dia encontra-este caminho azul. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem, né? É um barulho aqui. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá sim. Tá sim, Ivone. É porque tá um barulho aqui do meu lado, nem eu estou ouvindo direito. É o seguinte, nós vamos fazer uma... Nós já estamos vendo, como bem Valéria tinha colocado, essa questão, né, da 455, ela é muito extensa, né? Porque, na verdade, ela é um resumo, como aqui já diz, desses fenômenos que nós já vimos em reuniões anteriores, né? Teve Valquíria, que teve
fez um estudo de uma delas, né? E outros. E se nós formos parando, eu sugiro que a gente vá fazendo a leitura toda, sabe? À medida que a gente for lendo, cada um assinala, né? Aquele ponto que chamou mais atenção, ó, aquele ponto que queira comentar. E se nós formos ficar parando assim para comentar, não vai dar tempo de ler essa questão toda. Vocês concordam com isso? Concordamos. Concordam, né? Claro. Então, e como ela é muito longa... Perfeito, Ivone. Oi? Perfeito. Tá. E como é muito longa, também nós vamos fazer uma leitura compartilhada, né? Eu não sei quem é que está aí, já sei que é Valquíria, Rosemary. Né? Eu li bastante, né? Hã? Vamos fazer sim. Tá certo assim o programa. O Luiz já está aí? Já, Luiz está. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luísa. Boa noite. Boa noite, Luiz. Então, gente, então nós vamos parar, vamos fazendo, à medida que a gente parar, o outro já começa a leitura, né? Só que como são livros diferentes, pode dar uma diferençazinha em algumas coisas, né? Mas, de qualquer forma, dá para acompanhar legal, né? Então, eu vou começar fazendo a leitura. Nessa parte aí, não sei se o de vocês é igual, lá no finalzinho onde está escrito analogia. Quando eu falo analogia, aí Valquíria pode continuar, partindo daí, tá bom, Valquíria? Aonde você vai parar? Onde vai parar? A analogia, cá na outra página, tá? Achou a analogia? Tá certo, continua. Então, você pode Já marquei, começar... a minha é analogia. Você pode começar daí, Valquíria, e até lá onde está... Sim, você vai... Infalibilidade. O poder da lucidez e tal, e tal. Tá? Mas depois eu falo onde é, tá? E aí o Luiz continua. Eu não estou achando agora, mas... depois a gente fala, né? Senão a gente também vai perder muito tempo aqui. E é muito longo, né? Então é assim, ó. Resumo histórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, né? É a questão 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se reproduzem espontaneamente e são independentes de qualquer causa externa conhecida. Porém, entre algumas pessoas dotadas de uma constituição especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação do magnetismo. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, ao passo que o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Então, o que tem o sonambulismo magnético de mais extraordinário ou nacional por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Diz-se que os charlatães, é mesmo, né? Têm explorado o sonambulismo, mais uma razão para não deixá-lo nas mãos deles. Quando a ciência se tiver apropriado desse assunto, o charlatanismo terá bem menos crédito entre as massas. Porém, enquanto isso não se verifica como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra fato não há argumento possível, ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso na própria ciência, onde penetra por uma infinidade de portinholas, em vez de entrar pela porta principal. Quando ali estiver plenamente firmado, será preciso conceder-lhe o direito de cidadania. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. Ele é uma luz sobre a psicologia. É a partir dele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra abertamente. Ora, um dos fenômenos que o caracterizam
é a clarividência independente dos órgãos normais de visão. Os que contestam isso fundamentam-se no fato de que o sonâmbulo não vê sempre, nem quando o experimentador o quer, como ocorre com os olhos. Seria de admirar que os efeitos não fossem os mesmos, sendo os meios diferentes? Seria racional esperar efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, assim como o olho tem as suas. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogias. De uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que de seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquele se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem série determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe pode marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de foco próprio. Se reporta ao corpo, esse foco lhe parece estar nos centros, onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou do órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é limitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que lhe haja alcançado. Ainda mais restringidos, os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objetivo de circunstância e de curiosidade e de experimentação. No estado de entre comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, quer dizer, desencarnados, né? Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento, como um fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que lhe exprima os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha, é o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolve. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolentos, lhe prejudicam, de modo essencial, o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contrai só de desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Tá bom. A mesma coisa que o passe, né? Continuar aí o Luiz? Aqui?
Tá É ótimo. porque no meu não tem essa palavra que você falou. Vamos lá. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é a sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido e dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhece indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Tá ótimo, hein, Luiz?
Rosemary, pode continuar? Posso. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica e sente-se que a alma não se prende a ele, senão por um fio, um esforço a mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecerão, para dar lugar ao sentimento purificado que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens, os males, os prazeres grosseiros e as misérias desse mundo não são mais que os incidentes úteis de uma viagem da qual está feliz de ver o ter. Os estáticos são como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais de exaltação que de verdadeira lucidez, ou melhor, dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdade e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe reprimi-la para dominar o estático. E com esse efeito cobre seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. É isso um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente as suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília, e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que daqueles que dele são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação. As veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que... Obrigada aí. Eu não estou vendo mais aqui no participante. Alguém que não leu e gostaria de ler? Foi perdido aqui? Posso ler? Vai. No momento em que No momento em que o fenômeno da dupla vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago. Ele olha sem ver, toda sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos visuais são alheios ao fenômeno, já que a visão persiste, apesar da oclusão dos olhos. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo do seu ser, sem nada ter de excepcional. Muitas vezes, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer, como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança em seus atos, a que se pode chamar de precisão de golpe de vista moral. Mais desenvolvida ainda,
mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, ou segunda vista, não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Estes fenômenos, assim como os sonhos, fazem parte da natureza e, por isso, sempre existiram. A história nos mostra que foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, encontrando-se neles a explicação de uma porção de fatos que os preconceitos fizeram ser vistos como sobrenaturais. Acabou! Muito bom. Deu para ler bem rápido. Foi legal. Então, olha só esse finalzinho aí, ele já diz que todos esses fenômenos, né, o sonambulismo natural, o êxtase, a segunda vista, né, são fenômenos que sempre existiram, né? Só que por uma falta de entendimento, de conhecimento, é lógico que só veio muito mais tarde, né, com as explicações de Kardec, que fomos entendendo que isso eram fenômenos naturais, são fenômenos naturais, né? Mas até se entender isso, né, tudo era muito visto como sobrenatural, tudo muito misterioso. Né? Depois dessas explicações, nós passamos a ver como natural. Mas ainda assim, né, ainda muitas pessoas, né, ainda encaram muitos desses fenômenos como uma coisa, né, como uma coisa sobrenatural. Né? Mas desde a antiguidade, como ele coloca aqui, já se existiam. E através desses fenômenos, né, muita coisa foi explicada. Né? Através disso, muito entendimento, à luz da ciência, à luz da psicologia, à luz de todos esses estudos, muitos acabaram se baseando, não é, nesses fenômenos que já existiam para explicar determinadas coisas que não era conseguido explicar. Né? Voltando um pouquinho lá na frente, né, quando ele fala, quer dizer, que na verdade ele fala do sonambulismo natural, do sonambulismo magnético, né, que a diferença que um é espontâneo, né, e o outro é provocado. Mas os dois eles têm a mesma essência, né? Eles têm o mesmo objetivo, vamos dizer assim, de transmitir o que se vê, né? Onde foram, todos os dois eles têm a oportunidade, eles têm a condição, né, de ir a outros lugares. Mas todos deixam a mesma essência, porque tudo é a alma. Né? O que importa é a alma. É a alma que se liberta, é a alma que se distancia, é a alma que vai até os lugares, que se transporta. Né? É através do sonambulismo. Pode ser natural ou pode ser ele provocado, né? Que é o magnético. Um ponto, assim, né, não seguindo exatamente, que depois, né, algumas pessoas também anotaram aí. Como diz, é um atributo da alma, né, essa faculdade inerente que existe. É da alma, não é físico, né, é a alma que se transporta. Um ponto aqui que eu achei muito, muito bonito, vamos dizer assim, num parágrafo que diz, só um pedacinho, que diz assim: por meio dos fenômenos do sonambulismo, tanto natural como magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. Através desses fenômenos, nós temos essa prova irrecusável que existem esses fenômenos, que existe essa libertação da alma. E isso nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Né? Eu acho que a pessoa que está mais evoluído, que pode ter essa contemplação, é uma coisa assim espetacular, né? É uma coisa maravilhosa. E é por esse meio, ela nos abre o livro do nosso destino, né? Por essa emancipação, por essa viagem, né, que é natural, ela nos abre o livro do nosso destino.
muitas pessoas ficam buscando resposta, ficam buscando entendimento das coisas mais complicadas, né? Ou não aceitam esse conhecimento que a doutrina espírita dá e ficam buscando coisas, como ele diz, através de coisas muito abstratas, muito complicadas, né? Portanto, quando o sonâmbulo, né, quando traz esse fenômeno para a gente, quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, né, ele realmente está vendo o que se passa à distância, né? Não pelos olhos do corpo, né, mas pelos olhos da alma. Mas são coisas assim que realmente a gente se aprofunda muito de uma forma muito bacana, né? Quando a gente para realmente para estudar, para entender esse fenômeno. Olha só, ele se transporta, né, com os olhos da alma, vai a lugares mais distantes e se encontra com pessoas distantes e nos traz todas essas coisas que ele viu e nos descreve. E como ele sempre coloca, depende, em tudo que se coloca, depende muito do estado evolutivo do espírito, né? Como ele se encontra, para não confundir. Muitas vezes são as coisas que do próprio espírito e às vezes da própria pessoa. Né? A pessoa, quando tem uma evolução maior, ele consegue essa emancipação maior. Ele não se desvia, né, por caminhos que podem atrasar essa sua evolução. Então, ele diz, ele se vê nesse local e para lá se sente transportado. Portanto, há algo dele lá. E se esse algo não é o corpo, né, porque o corpo físico está aqui, então o que é que se encontra lá do outro lado? Né? É a alma. É a alma que se encontra. E isso é um fato. Né? Esse é um fato. Como que eu estou aqui, estou vendo ou estou descrevendo coisas, né? Que é a minha alma, o espírito está vendo. Né? Então, isso são coisas que você não pode contestar. Muitas pessoas ficam assim, paradas, né? Boca aberta, mas como é que pode? Você está vendo isso aonde? O que você está contando? Né? Que é a alma que está lá, o corpo físico está aqui. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata, inteligível, em busca de perguntas, em busca da existência moral, Deus coloca diariamente diante dos nossos olhos os meios mais simples e evidentes para o estudo de todos esses fenômenos. Mas precisamos ter essa simplicidade de entendimento e de buscar esse entendimento, né? Eu estava vendo hoje, pela sei lá quantas vezes, eu estava vendo um pedaço da novela Viagem, e nessa novela tem um médico conversando lá com um advogado, fala das coisas do... Né, ele indagando por que existe tanta maldade, por que, né, tanta miséria, todas essas coisas que todo mundo pergunta, né, se Deus é bom, por que existe todas essas coisas, né? E ele vai explicando, né, que as pessoas só veem as coisas sob um ponto de vista, sob o momento do agora, né, sob o momento de uma existência. Mas ele fala assim, mas não se aflija, né? Porque às vezes a pessoa fica se afligindo ou quer a resposta agora. E nessa busca de resposta acaba embolando tudo, não tem a calma de buscar o conhecimento ou de alguém que já tem uma certa experiência. Então acaba se atropelando e acaba entendendo muito menos, não é? O que poderia entender. Alguém quer anotar alguma coisa? Comentar alguma coisa do que anotou aí? Valquíria? Muita gente tem esse hábito de, quando conversa com a gente que é espírita, que estuda mais um pouquinho, que frequenta pelo menos o espiritismo e se esforça para aprender, as pessoas, principalmente da família, têm sempre um hábito de querer que a gente coloque todos os ensinamentos da doutrina em 10, 15 minutos, meia hora para eles, como se fosse possível. A gente leva uma vida inteira para entender esses fenômenos, para entender essas coisas, e ainda precisa cada dia mais
de livros que aumente mais essa possibilidade nossa. E os nossos irmãos da Terra, né, acham que, como que é as coisas de imediato, são imediatistas, como também muitos de nós, acho que tem que se explicar essas coisas todas rapidinho, em meia hora, em um minuto. Uma amiga minha tinha esse problema, queria que fosse explicado numa reunião só lá na Casa Espírita, entendeu? Uma coisa que nem a gente conseguia entender qual é a capacidade da emancipação de cada alma. Cada alma tem a sua possibilidade, tem a sua amplitude, né, de se emancipar. E ela traz a resposta daqueles lugares, daqueles ensinamentos que ela recolheu de acordo com a sua elevação moral. Porque o sonâmbulo é porque ele é sonâmbulo, que a gente está vendo o fenômeno aqui muito bacana, que todos, né, que as mensagens que dão, as palavras, as atitudes tomadas são sempre as melhores. Não são às vezes até graves, às vezes até necessitam de cuidados, porque dependendo da nossa alma, dependendo do nosso estado de emancipação, nós podemos ter atitude, às vezes, negativa para o nosso corpo. Né? E quando a pessoa pode ser um médium, mas não significa, pode ser um médium, pode não, né? Pode ser um médium sonâmbulo ou não. Mas o médium sonâmbulo, ele não é porque ele é médium que ele é dotado só de características, né, do bem, de elevações, né, para a sua emancipação. Ele tem a mediunidade, tem um fenômeno como mediunidade, mas a sua alma pode se emancipar dependendo da sua elevação. E aí muita coisa pode acontecer. Às vezes nem muito boa. Ele fala com os olhos da alma, mas vão depender de como está essa alma, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que não está muito bem, a gente fala assim, como está essa alma, hein? A gente não fala assim, um ditado. Por quê? Porque aquela alma está comprometida com coisas materiais em excesso, né? Então, nessa emancipação, esse sonâmbulo, ele vai aonde a sua alma leva. Ele vê com os olhos da alma, mas vai depender da sua alma, da sua elevação. E a gente percebe também aqui que no capítulo houve o interesse de fazer o resumo do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Quer dizer, são os 3 fenômenos que mais causam assim, curiosidade das pessoas, né? E no próprio sonâmbulo, ele quer muito saber o porquê que ele tem aquelas atitudes, tem medo das suas atitudes. Então, além de outros fenômenos de emancipação, essas 3 situações, acho que são as mais melindrosas, mais, né, que as pessoas precisam saber mais, o próprio médium sonambúlico precisa muito, os próprios médios que têm essa característica, esses dons aqui, precisam ter bastante consciência de como deve ser o procedimento deles moralmente, para que nessa emancipação que eles tomam aqui de tanta responsabilidade, bem mais do que num sonho, que o sonho você acorda e fica com ele para você conta se você quiser ou não, né? Mas um sonambúlico, ele passa para todo mundo aquela situação que ele está vivendo, né? Então, é muito mais comprometedor essas situações. Por isso, eu acho que o resumo se prendeu mais nessas 3, né? Que é mais forte para nós. Mas é bom a gente especificar sempre que essa emancipação é da nossa alma. Então, a nossa alma tem que estar, para essa emancipação ser melhor, ser proveitosa, ser boa para a nossa vida no dia a dia, nossa alma tem que estar em entendimento com a doutrina, em interesse na sua elevação moral, para que essa emancipação possa realmente valer a pena. Senão, em vez de ser uma coisa boa, vai ser uma coisa que faz um transtorno para a família, para aquele médium, para aquela pessoa, para todo mundo. É um transtorno quando aquela alma visita lugares que no outro dia ela traz. Aí as pessoas falam, está ficando maluco, foi se enfiar nessa doutrina, ficou doido. Por quê? Porque não está trabalhando o seu espírito, não está trabalhando o seu valor moral, para que nessa emancipação possa valer a pena ter se emancipado, né? Porque tem espíritos que até preferem, né? Se sentem tão bem no mundo emancipado, que gostam até mais do que da Terra. Mas por quê? Porque são espíritos como o Chico Xavier e outros mais, né? Que já têm uma elevação moral bem mais, né? Bem mais aguçada do que muitos de nós. Mas a maioria de nós ainda não está nesse patamar.
Então, a nossa emancipação através do sonambulismo é um pouco arriscada, né? A gente tem que ter, quem tem esse fenômeno, quem tem esse tipo de domínio sonambúlico ou mediunidade, deve ser muito bem ajudado, muito bem esclarecido e muito bem colocado para ele o que realmente acontece com a sua alma nessa hora. O perigo que ele corre, né? Quando ele não trata dessa vida material dele para que a vida espiritual possa condizer com esse fenômeno. Eu acho muito... E outra coisa, você falando aí o perigo que ele corre, né? Tem essas coisas, tem um outro parágrafo aqui que chama atenção também por causa disso, né? Quando ele fala assim, no estado de desprendimento em que o espírito do sonâmbulo se encontra, ele entra mais facilmente, né? Se ele está no estado sonambúlico, ele entra mais facilmente em contato com outros espíritos, né? Os espíritos podem ser encarnados ou não. Né? Ele pode entrar em contato com espíritos encarnados ou não. E essa comunicação, por quê? Ela se estabelece pelo contato, né? Que é através dos fluidos, né? Dos fluidos que compõem os perispíritos. Então, através desse fluido, pode entrar em contato com o espírito encarnado ou não. Não é? E chama atenção, portanto, que o sonâmbulo, que é interessante também, ele não tem a necessidade de que, né, o pensamento seja articulado, ele tem a necessidade da palavra, não é? Ele sente... Só o pensamento, nosso pensamento só nós sabemos, né? E o nosso pensamento só nós sabemos. Exato. Então, ele sente e adivinha. E é isso, né? Eu vou ler aqui, ele diz, ó, é isso que o torna eminentemente impressionável e se torna também acessível às influências da atmosfera moral que o envolve. Isso que eu quis colocar. Dessa sensibilidade, né? Ele pode ficar à mercê também desse estado moral que o envolve. Por isso que ele chama atenção, porque existe também essa numerosa afluência de curiosos, né? De pessoas que acabam tornando o ambiente até maléfico através dessa curiosidade. E ele pode se deixar, né, influenciar por essa curiosidade, fazendo com que ele impeça o seu impedimento, o impedimento das suas faculdades, que acabam ficando presas, ao invés dele se mostrar. O que você falou? Isso mesmo. Pessoal, assim, uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha percebido durante o estudo, é que um dos motivos dos espíritos no estado de êxtase não poderem aí ir a mundos muito superiores é porque corre o risco do corpo se desprender da alma, né? E isso não tinha ficado, para mim, pelo menos, não sei, depois eu vou reler o capítulo, mas para mim não tinha ficado claro. Eu achava que fosse só a questão da elevação moral, né? Mas não, pelo que eu entendi aqui, você tem que ter a elevação moral para chegar a esse êxtase de ir a mundos superiores, mas que você não pode passar de um determinado... passar para mundos mais superiores ainda, por conta de poder morrer, né? E achei interessante isso. E outra coisa também com relação da parte moral, com relação ao êxtase, é que eles colocam aqui, deixa eu ver... Que ele coloca que depende do grau de elevação que o espírito do estático, a experiência do estático, ela pode ser influenciada também por espíritos inferiores, né? E isso não tinha ficado muito claro para mim antes, porque eu passei a achar que o êxtase seria só para aqueles espíritos tipo Chico Xavier, um Gandhi, um Buda, pessoas assim. Mas não, pelo que dá para entender aqui,
isso pode ocorrer com pessoas que têm essa facilidade de desprendimento, né, com uma certa elevação moral, mas não necessariamente aquela superioridade moral que a gente esperaria, né? Porque a gente... Oi? Toda emancipação da alma, ela só vai emancipar dependendo da sua elevação moral, de todo tipo de emancipação. Sua alma só se emancipa até onde vai a sua elevação moral. Né? Esses espíritos que você falou aí. Querida, que aqui, uma da parte dos que eles não falam aqui, mas que a gente trabalhou, que são os sonhos, né? Na parte de sonhos, também também a emancipação da alma, né? Que a alma ela sai do corpo enquanto você dorme. E isso acontece com praticamente todo mundo, com elevada moral ou... tanto que eles falam, quando trabalham falam a respeito do sono... Toda alma se emancipa, mas se emancipa de acordo com a sua elevação moral, toda. Exatamente. Tem uns que vão para lugares mais superiores, aqui ao redor da Terra, e outros vão para partes mais inferiores, né? Isso, Uhum. A elevação da moral, ela é importante. Mas, assim, é uma coisa que agora me veio à cabeça, eu não sei se eu estou certa ou se estou errada, mas a gente falava muito na antiguidade, naqueles magos, tínhamos os magos brancos e os magos malignos, né? Que seriam pessoas com uma determinada sabedoria, e uns eram voltados, não estou falando do O Senhor dos Anéis, não, tá, gente? É mesmo uma história. É filme não, né, Valéria? Não, é sério. Então, que teriam... E do mal, eles também tinham essa facilidade de se emancipar, a emancipação da alma, e ir a outros lugares. Claro que não em mundos mais superiores, né? Porque se eles estão voltados mais para o mal, eles vão se encontrar com onde estão as falanges do mal, e não onde estão as falanges do bem, né? Então, mas de qualquer forma, eu acredito que possa existir a emancipação, o êxtase, a dupla vista, tanto com pessoas com elevação moral como baixa moral. Os lugares e o que eles verão é que serão mais puros ou menos puros de acordo com a sua elevação. Pelo menos foi assim que eu entendi. Aí eu não sei o que vocês acham. É isso mesmo, se emancipa de acordo com a sua elevação. É igual aqui na Terra, você vai a um lugar onde você não está se sentindo bem com aquele ambiente, você não fica. Mesmo você acordada, né? Você vai a um lugar onde já tem coisas que você não frequenta, que você não é acostumada a fazer uso, você não se sente bem naquele lugar. Você não se emancipa ali, não arranja amigos, não demora naquele espaço, você logo vai embora. É a mesma coisa, né? Então, por quê? Porque você está numa elevação diferente daquela ali. A mesma coisa é a nossa alma. Ela se emancipa de acordo com essa elevação nossa. Ela vai aonde a gente tem condição de ir e traz conhecimento daquele que a gente tem condição de trazer, né? Eu acredito que nesse sentido aí, Valquíria, de se sentir bem ou mal nos lugares, é mais uma questão de vibração, né? Também, Em que onda você está vibrando, né? Eu, de vez em quando, eu sempre tive uma facilidade de chegar em determinados ambientes, sentir uma energia meio pesada, né? Ou sentir uma energia gostosa, boa de ficar. Então, eu acredito que é uma questão do sentir isso, é que eu estou vibrando numa frequência e a frequência do local está mais baixa. Então, ela dá um choque, né? E quando as pessoas vão ficando mais sensíveis, elas têm mais facilidade de se sentir isso, né? Quanto mais você trabalha a sua espiritualidade, medita,
ora, faz preces, faz um trabalho de caridade, trabalha no centro como médium, nas mesas, ou mesmo nas palestras, ou está em contato com o ambiente de vibração superior, você vai ampliando essa capacidade de sentir e perceber essas coisas, né? Isso aí. E ele sempre chama atenção, né, nessas considerações que ele faz, nesse resumo, né, a gente vê que quase todos os parágrafos ele fala realmente nesse grau de elevação, né, que o espírito se encontra, né, esse tanto grau de elevação que pode ser bem acima, como, né, pode ser uma coisa ainda em andamento, em busca de uma coisa melhor. E isso impede que se tome cuidado quando se fala realmente do êxtase, assim como ele fala do estático, como os sonâmbulos, né? Ele fala da lucidez deles, perfeita, quando é de acordo também com o grau de elevação. Ele coloca, é mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, assim como se transportar também, né? Dependendo do grau de elevação, você tem condição de fazer todas as coisas, né? Todas as coisas que eu digo dentro, né, do que se propõe. Se você tem um grau de elevação moral ou espiritual, você tem condição de chegar a certos lugares e de ter certos conhecimentos, de ter uma lucidez, de ter um entendimento. Às vezes, há neles a exaltação do que verdadeira lucidez, ou mesmo dizendo, quando às vezes tem essa exaltação demais, né, como às vezes a gente se acha, vamos dizer assim, essa exaltação demais prejudica a lucidez, né, que às vezes você está num ponto tão... não está com essa elevação, não está com esse entendimento que teria que ter, acaba confundindo as coisas. Né? A sua lucidez naquele estado fica confuso, de acordo, porque você se deixa exaltar demais. Essa exaltação prejudica a lucidez com que narraria ou descreveria o que está acontecendo, o que está vendo. É por isso... Não, seria o caso da pessoa ficar muito empolgada, se achando demais e misturar as coisas, né? Misturar a imaginação com o que está realmente vendo. Exato. Ele diz, é por isso que suas revelações muitas vezes são uma mistura de verdades e de erros, né? Porque essa distinção fica prejudicada. Os espíritos inferiores, muitas vezes, se aproveitam dessa exaltação. Esse é o perigo também, né? Aí é o perigo, Eles se aproveitam dessa exaltação, desse estado aí de exaltação mesmo, para se introduzir coisas inferiores, já que eles são inferiores, né? Que é sempre uma causa de fraqueza quando não sabe conduzir. Né? Então, para dominar o estático, para tanto, reveste-se os espíritos inferiores, reveste sobre os olhos deles com aparências que mantenham suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Então, quer dizer, nós sabemos já... isso constitui um obstáculo, mas claro que nem todos são assim. Mas nós sabemos que realmente, quando o estado de conhecimento, o estado de firmeza, né? Ele tem que ser muito, muito forte, quem tem essa capacidade, né? De se transportar, essa capacidade de comunicação, né? De saber que está sempre às voltas, tem sempre espíritos inferiores ali rondando, claro, querendo atrapalhar esse desenvolvimento, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado sempre, né? E, aliás, isso em todos os lugares, em todos os momentos, nós estamos cercados de coisas assim bem, bem perigosas, né? De espíritos inferiores querendo impedir que a gente chegue a um lugar que a gente sabe que é a nossa evolução, que sabe que é para a nossa caminhada espiritual, né? Aquele que está lá meio inferiorizado, que não quer isso, ele também não quer que você chegue lá.
né? Por isso que falam sempre no estado de estarmos sempre vigilantes, de estarmos sempre atentos, de estarmos sempre orando, né? Para evitar, que é difícil, nós sabemos que muitos deles a inferioridade é tanta, né? No sentido assim de raiva, no sentido de ódio, né? Que faz de tudo mesmo para atrapalhar, principalmente aquele que ele sabe que quer se melhorar, que quer evoluir, que quer chegar num ponto... Ação do planeta, né? Exatamente, exatamente. Pô, Ivone, nessa coisa a gente tem que realmente orar e vigiar muito, porque às vezes eu estou me sentindo bem, coração leve, aquela coisinha, aí acontece alguma coisa que me aborrece, se eu não começo a orar e pensar positivo, eu já sinto aquela coisa, o coração fica apertado e parece que começa um monte de besteira a vir na cabeça, né? Começa aquele... Aí eu fico assim, Valerinha, eleva o pensamento, eleva o pensamento. É uma coisa que você tem que estar sempre... Volta para a sintonia, volta. Você deixar tomar conta. E é assim, impressionante. Por mais que você bote cristal na casa, faça isso, faça aquilo, filho, eles estão aí mesmo, e tem muito, né? Não, essa reação está em você, você pode botar o que for. Se você não interage com a força superior, não adianta, pode encher a casa de cristal de tudo, que não adianta. Tem que partir de dentro da gente. Primeiro de dentro da gente, depois a gente já procura as forças, né, que vai fortalecer esse sentimento nosso. Mas o sentimento tem que partir de nós primeiro, a reação para sair daquele mal-estar, né? Sempre acontece isso, a gente acorda legal e, de repente, acontece uma coisa que tira a gente do eixo. E às vezes nem acontece nada. Que tira a gente do prumo. Pelo pedaço, assim, sai do prumo. Coisa estranha. Tira do plumo. Eu acho que não tem nada por fora, tudo é por dentro. Tudo por dentro, tira do plano, tira de dentro. Coisa de fora. Pensamento é tudo, é a força. Então, você pode botar isso, botar aqui, mas o seu pensamento ele tem que estar firme, ele tem que estar forte, tem que ter fé. Seu pensamento é tudo na se sua você vida. não tomar aquela água, acreditando, com fé, aceitando que vai te luta, ajudar. é uma luta. Tal do pensamento. É verdade. É uma luta diária, né, Dona Maria? Constante. Não tem escapatória, não, minha filha. A gente tem que vigiar, vigiar, vigiar sempre. É verdade. Ai. Cansei só de cantar pensar. Muito. Tem que cantar muito para poder espantar os males. Meus amores. Né? Meus amores, o nosso tempinho já está se esgotando. Ivone, aí é contigo. Não, só tinha um ponto aqui, que de repente também pode ajudar, quando ele fala assim, quando fala os três, né? O êxtase, o sonambulismo. No caso do sonho e do sonambulismo, a alma ela vaga nos mundos terrenos. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, dos espíritos etéreos. É isso, Val? Não, um pouquinho da dupla vista também, que não foi falado, nem um pouquinho, né? Da dupla vista, pois é. Está aqui no finalzinho, né? Dupla vista é mais aquela questão de você ter uma visão, né? Você está lúcido, você está parado, você tem uma visão de alguma coisa, sua alma vai em algum outro lugar, alguma coisa que está acontecendo ou que está para acontecer, né? Que eles colocam aí também, não assim de muito tempo depois. Acontece o que pode acontecer, né? Isso. Seria mesmo uma visão. É a faculdade, graças a Deus. O pessoal falava, tive uma visão, tive uma coisa, de você estar parado. Comigo nunca aconteceu isso, mas eu já tive visagem, mas visão não. Visagem, uma vez eu estava na terra... Não, eu estava numa terra indígena, aí eu olhei assim para o Igarapé, saiu um índio, mas assim, vestido como índio mesmo de antigamente, que hoje em dia a maioria dos índios que você vê não estão
com aquela tanquinha e coisa, mas um índio enorme, fortão, assim, todo molhado. Aí eu olhei assim, eu virei para lá, quando eu olhei de novo, tinha sumido. Cadê o índio? Depois eu passei o tempo todo, eu passei olhando, procurando para ver se eu achava o tal do índio lá. Não tinha um índio alto daquele jeito, não era. Aí eu brinquei com o pessoal, com os antropólogos que eu estava, que eu tive uma visagem. Que aí é uma visagem. Você vê uma coisa, ela sobe. Agora, uma visão é você ver uma situação acontecendo, ou que vai acontecer, sua alma vai lá ver. Por exemplo, se tem uma pessoa doente, aí você para assim, você está aqui, a pessoa doente está lá em Brasília, aí sua alma vai lá e entra no quarto da pessoa, vê a pessoa, e você está consciente daquilo. Mas aí quando você volta a ver onde você está, você tem consciência de tudo aquilo que você viu, que é uma visão. Certo, meninas? Meninos? De qualquer forma, Vanessa, como é um capítulo, como Valquíria falou, né, são fenômenos assim que causam mais êxtase, mais furor, não é? Esse resumo aqui, essas considerações de Kardec são assim, excepcionais, né? Fechando todo esse estudo que foi feito, né, desses fenômenos da segunda vista, do êxtase, do livro, né? Ele fez esse resumo e vale a pena a gente ler de novo. Com certeza. Agora a gente já leu, a gente já debateu algumas coisas, né? Se a gente ler de novo, vai ser bem interessante, né? Já com essas algumas trocas que a gente fez aqui, né? Já vai ser uma outra leitura. Né? Com certeza. Com certeza. Para isso que a gente lê, estuda junto. Ivone, minha querida, gratidão pela sua coordenação perfeita, pelas suas considerações a respeito do tema, gostei muito. E agora vamos encerrar nossa reunião pedindo... Dona Maria, você quer fazer a prece hoje, querida? Faço. Então, Ivone, você tem mais alguma coisa a dizer, minha querida? Que depois a gente vai dar o tchau de sempre. Não, está tranquilo. Tá, então tá bom. Alguém quer mais falar alguma coisa? Acho que não. Dona Maria, então pode fazer a prece, minha querida. Te agradeço. Vamos orar. Pai amado, Jesus querido, queremos agradecer neste momento que estivemos aqui estudando. Fazer com que possamos, Senhor, unidos nesta força divina, vibrar, Senhor, em favor do nosso mundo, das pessoas que sofrem, de todos aqueles que estão passando necessidade neste mundo. Que a tua paz, a tua luz, os teus bálsamos cheguem aos corações, acalentando, dando força, coragem, fé e esperança, para que cada um, Senhor, se reerga na fé, na confiança, na esperança de que tudo isso vai passar, que nós vamos nos encontrar juntos novamente para nos abraçar, para comemorar, Senhor, as vitórias. E nós temos certeza que a fé, a esperança, o amor, há de reinar em todos os corações, para que este nosso mundo se transformemos cada um de nós, nossas bênçãos divinas, que nos acolhe, que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá todo o apoio nas horas mais difíceis da nossa caminhada. E nós só temos a agradecer, somos gratos a todos aqueles que nos ajudam a cada dia, a cada minuto da nossa existência, nossos pais, nossos amigos, nossa família, nossos irmãos, aqueles que não conhecemos ainda vamos conhecer, e todos unidos nessa força divina haveremos de vencer. E assim nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tem nos concedido até aqui. A tua paz, a tua luz, o teu amor se espalhe e chegue a todos os lares, a todos os corações do mundo inteiro. Muita paz, muita luz e muito amor no coração. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus, meus amores maravilhosos, adorei. Até Até a próxima. Tchau.
Tchau. Tchau, boa noite. Janine está chamando para ir embora. Hein? Janine está aqui do lado chamando para ir embora. Já tem para cama. Vambora, vambora. Vambora, gente. Vambora. Tchau, tchau. Tchau. Mas não só gente. fica Boa tarde, Maria. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite. Beijo pra Luísa todo não mundo. apareceu, né, Valéria? Apareceu, a Luísa apareceu, mas só que ela. Aí, ó, ela apareceu, agora tá dando tchauzinho pra você. Boa noite. Obrigada Apareceu. por me receberem, adorei. Fiquei aqui quietinha porque eu estava acompanhando pelo telefone e tá muito diferente o evangelho nessa versão. Mas foi incrível. No próximo vou participar mais. Muito obrigada, eu amei. Gostei. Prazer, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, Lúcia, querida. Tchau, até sexta. Até sexta. Beijo, beijo. Minha Santinha, Valéria, Emília, Luiz, todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Evite. Beijo. Boa noite, Ivone. Sonhe com os anjos. Obrigada, Ivone. Tchau, tchau, gente. Tchau, dona Emília. Tchau, querida. Ah, tchau, tchau. Saindo. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal.